Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês 5 aplicações da inteligência artificial no campo, a forma pela qual ela pode ser usada e maneiras pelas quais você pode aprender ou até mesmo implementar na sua realidade. E fica comigo até o final, porque a quinta aplicação é aquela que pode literalmente salvar a sua produção. Então, passando para a nossa primeira aplicação, vamos do começo, que é a obtenção de dados, principalmente de produção. Sabe aquela situação em que duas áreas, às vezes dentro de um mesmo talhão, têm produções completamente diferentes e você não consegue entender muito bem o porquê? Pois é, a inteligência artificial consegue nos ajudar nesse sentido. Sensores em colheitadeiras conseguem gerar em tempo real mapas de produtividade, mostrando exatamente onde a lavoura está produzindo mais ou menos. Isso é aplicável em culturas como milho, soja e até mesmo na eucaliptocultura também, dentre outras. Indo além, ainda nessa questão da coleta de dados de produção, a visão computacional pode nos auxiliar a, antes mesmo de se fazer a colheita, estimar a produção em espécies frutíferas como laranja, ou então até mesmo na cultura do cacau, identificando e contabilizando os frutos existentes, utilizando, por exemplo, uma câmera no celular. E se você tem interesse em aprender mais sobre essas técnicas que nos auxiliam na detecção de objetos, como frutos, por exemplo, eu fiz um curso gratuito. Eu vou deixar aqui o link na descrição para que você possa acessar o conteúdo e aprender mais sobre visão computacional com esse tipo de aplicação. E esse curso é interessante porque ele ensina desde a montagem do dataset até o treinamento da IA e a aplicação da IA dentro da sua realidade. Então, é bem interessante. Além disso, nós temos os drones e seus sensores. Esses conseguem captar informações que muitas vezes a olho nu não seria possível obter. Ou então informações que, mesmo sendo possível obter, seria muito custoso a aquisição desses dados, como, por exemplo, falhas em plantios de eucalipto. Para fazer a aquisição desse tipo de informação seria necessário percorrer toda a área, e percorrer toda essa área com um drone fica muito mais simples, uma operação muito mais facilitada. A questão toda é que somente saber o quanto estamos produzindo, se é mais, se é menos, não resolve o nosso problema. E é aqui que entra a aplicação número 2 da inteligência artificial no campo, que é o processamento de dados. Afinal, não adianta nós termos muitos dados e continuarmos tomando decisões no escuro, não é mesmo? E nesse caso, o objetivo é muito simples. Pegar o dado que foi coletado na sua forma bruta, transformar em informações que serão úteis na nossa tomada de decisões. E nessa transformação de dados brutos em informações úteis, nós temos alguns algoritmos de aprendizado de máquina, como as próprias redes neurais artificiais, Random Forest e outros. Esses algoritmos eles são apresentados aos dados e eles aprendem sobre os padrões desses dados, gerando informações extremamente úteis para o dia a dia no campo. Esses algoritmos têm uma capacidade de aprendizado tão elevada que eles conseguem entender padrões que, simplesmente olhando para as planilhas de Excel, nós, seres humanos, não conseguiríamos entender. E no caso específico das redes neurais artificiais, se você tiver interesse em aprender um pouco mais, eu também tenho um curso gratuito de redes neurais artificiais, eu vou deixar o link também aqui na nossa descrição. A questão toda é que, a partir do momento que nós entendemos exatamente o que aconteceu, nós temos uma base muito mais sólida para poder fazer essa tomada de decisão. E é aí que nós entramos na nossa aplicação de número 3. Não percam a contagem comigo, são 5, nós vamos agora para a aplicação de número 3. E essa aplicação número 3 é a tomada de decisões. Pensa comigo, quantas vezes vocês já tiveram de parar para decidir sobre a
quantidade de adubo que deveria ser aplicada, sobre o momento certo de se ligar o sistema de irrigação, ou se seria necessário fazer o replantio em uma determinada área de eucalipto ou não. A inteligência artificial ela pode ajudar nisso, porque com base nos dados analisados, hoje é possível criar prescrições customizadas dentro de cada uma das culturas. Ou seja, nós podemos definir exatamente quanto podemos aplicar de um determinado fertilizante ou de qualquer outro insumo em uma colheita. Nós podemos definir dentro de um plantio de eucalipto, pensem em uma grande empresa florestal, definir as áreas que podem ser colhidas em um determinado ano e quais áreas devem ser deixadas para colheita em anos seguintes. E essa tomada de decisões automatizada significa que nós vamos ter um desperdício muito menor e, além disso, permite que nós tenhamos mais tempo para lidar com outras questões mais urgentes dentro do negócio no campo. Isso tudo vai gerar para a gente um maior resultado financeiro também. Essas decisões ainda, elas podem ser tomadas envolvendo grandes sistemas de gestão que vão customizar essas decisões, essas prescrições para cada realidade de cada local, cada microlocal específico dentro da área de cultivo, fazendo com que essa otimização no uso dos recursos seja feita atendendo às especificidades de cada um dos locais dentro da propriedade. E quando você chega nesse nível de tomada de decisão especificada, para cada um dos locais, você automaticamente entra na nossa quarta aplicação, que é a automação de processos. Hoje já existem máquinas que conseguem identificar em tempo real se há plantas daninhas em um determinado local ou não, e a partir disso tomar a decisão sobre a aplicação de um defensivo agrícola ou não em um determinado local. Tratores autônomos e pulverizadores inteligentes já estão sendo utilizados então para uma série de tarefas dentro da propriedade rural, atingindo um nível de precisão extremamente alto. E tem uma coisa, se nós podemos treinar um algoritmo, uma inteligência artificial para reconhecer plantas daninhas, por que não treinar inteligências artificiais para reconhecer pragas e doenças? E aí nós entramos na nossa quinta aplicação, que é a detecção de pragas e doenças. Existem casos em que nós podemos encontrar pragas ou doenças que são de difícil detecção, principalmente doenças. E muitas vezes o especialista, seja um agrônomo, seja um engenheiro florestal, seja um veterinário, mas seja o especialista na detecção, ele não está disponível naquele momento. Então, o treinamento de inteligências artificiais para a detecção de pragas e doenças pode salvar a cultura, a produção, nesses casos em que o profissional não está disponível naquele momento. Ou então, pelo menos, acelerar o processo de tratamento de aplicação dos defensivos agrícolas necessários para que a cultura não tenha perdas de produtividade tão significativas. E o treinamento de uma inteligência artificial para detectar uma praga ou uma doença é relativamente simples, embora trabalhoso. São apresentados ao algoritmo uma série de imagens das diferentes partes da planta com as características da doença para que ela possa aprender sobre essas doenças, e a partir disso conseguir identificar uma doença A, uma doença B, uma doença C, seja o mal das folhas, seja a ferrugem que ataca o café e outras doenças aí que têm grande relevância. Ou seja, a questão aqui é identificar o problema e ter uma ação efetiva antes que ele possa se tornar ainda maior. Então, pessoal, vocês verificaram que a inteligência artificial ela pode ser utilizada de várias formas dentro da produção no campo. Mas, e agora? Gostaria de saber de você.
como você gostaria e como você precisa de auxílio da inteligência artificial no campo. Você tem algum interesse específico? Se quiser, deixa nos comentários, né? Muitos dos conteúdos que nós estamos fazendo, eles são inspirados em sugestões de seguidores nossos, né? Então vai ser um prazer muito grande interagir com vocês e poder atendê-los, caso seja necessário. Então, nós nos encontramos no nosso próximo vídeo. Até mais!